Já sabemos que a temperatura estável é um parâmetro indispensável no aquarismo. A maioria dos peixes são de áreas tropicais e pedem temperaturas estáveis em torno de 28 graus. Em raros os casos que se pedem menos, mas mesmo assim não exclui a necessidade de um equipamento que mantenha esta temperatura estável. Sem enrolação, este é um exemplo de aquecedor. Ele é bem simples e somente tem a função de aquecer a água. Enquanto ele estiver ligado na tomada, ele está aquecendo. Com ele você tem que desligar quando ele atingir a temperatura desejada. Eu sinceramente acho o seu uso obsoleto. Na verdade, obsoleto não seria a palavra, pois ele pode cozinhar seu aquário se estiver ligado direto na tomada. Geralmente o próprio fabricante tem controladores de temperatura vendidos separadamente, em que você liga um ao outro para que ele controle a temperatura gerada pelo aquecedor. Este regulador é chamado de termostato, mas neste caso o equipamento só corta e liga a energia elétrica conforme há variações de temperatura, mas ele não tem a capacidade de aquecer a água. Sendo assim, os dois equipamentos só podem trabalhar juntos. Todas as outras marcas vendem aquecedores e termostatos em uma única peça. E talvez por isso pode gerar confusão, porque eles também são chamados de termostato. Mas sem crise, qualquer aparelho chamado termostato em aquários que tenha sua alavanca de regulagem, aquece e controla a temperatura. Então o termostato aquece a água, porém ele desliga automaticamente após atingir a temperatura estipulada pelo aquarista, através de um botão posicionado acima do equipamento. Você faz a regulagem através de números que representam os graus Celsius ou Fahrenheit. Todos eles trabalham da mesma forma. Digamos que eu estipule 28 graus. Se a água do aquário estiver em 25, o termostato vai ligar e vai começar a aquecer a água. Quando ele chegar a 28, ele vai desligar, porém ele vai ficar ligando e desligando o tempo todo. Mesmo que seu termômetro marque essa temperatura, ele faz isso não somente chega a 28 graus, mas também para manter aos 28 graus. Pois se ficar havendo alterações de temperatura, não está adiantando nada. Existe uma regra que para comprar um termostato você precisa de 1 watt por litro da água. Ou seja, se meu aquário tem 60 litros, eu teria que ter um termostato de 60 watts. Porém é interessante saber que devemos aumentar um pouco o valor, pois um termostato mais fraco ou na medida exata do seu aquário vai forçar mais para atingir a temperatura desejada. Aí no fim das contas estará gastando mais energia elétrica e desgastando muito mais rápido a peça. Então nesse exemplo seria interessante eu ir atrás de um aquecedor de 70 a 100 watts. Pois dependendo de onde você morar, o inverno pode exigir mais do seu termostato, e mesmo que ele dê conta do seu aquário neste período, pode acabar não conseguindo. Existem épocas de frios extremos, e aí vai exigir um pouco mais do seu equipamento. Claro que também não é aconselhável você comprar um que é o dobro da sua litragem, pois o aquecimento vai ser muito mais rápido e pode causar problemas ao seu aquário. Agora uma coisa interessante é quando a gente comprar, dá uma pesquisada na marca antes para saber o que as pessoas falam sobre ela. Ultimamente, eu vi várias pessoas reclamando de marcas, reclamando que o termostato era impreciso e não conseguia respeitar a temperatura estipulada. Eu mesmo só posso indicar a marca que eu uso. Eu uso um termostato da Elite, da marca alemã Hagen. Ele é extremamente preciso e nunca falhou. Eu devo ter ele uns 7 anos ou mais. Eu tenho um outro aqui que é bem antigo também, se eu não me engano é uma marca nacional. Eu deixo ele guardado aqui mais de emergência. Pelo que eu me lembro, ele também é ok, não tenho o que reclamar dele. E se caso no inverno tiver muito frio, não tem problema eu ligar 2 termostatos no mesmo aquário. Aliás, este é o certo a se fazer. Evite gambiarras como esta que tem um alto risco de acidentes. E como eu falei, um termostato que trabalha no seu limite sempre está forçando e acaba desgastando bem mais rápido. Uma comparação idiota, mas vale para ilustrar, é quando está no inverno e você deixa o chuveiro bem fechado para esquentar mais. De fato isso acontece, mas é como se você forçasse ele e sempre acaba queimando, não é? A forma correta de se usar um termostato é colocar ele na água
e só depois ligar. Isso evita com que ele estoure por causa do choque térmico. Bem, eu acho que isso todos já sabem, mas uma coisa que gera polêmica é que a maioria dos termostatos hoje em dia diz que se pode ser imergidos totalmente na água, pois eles têm borrachas e vedações que impedem a entrada da água. Por mais que pareça idiota, algumas marcas mais simples não têm a proteção alguma, e até a própria umidade pode correr e estragar os componentes lá dentro. Mesmo que esse meu termostato que o fabricante diz que pode ser imergido, na verdade, se você olhar, ele tem uma marca aqui dizendo o limite máximo da água. Então, na verdade, a vedação dele é só contra acidentes. Tipo, se a ventosa soltar ou se por algum motivo ele emergir, não entrar água dentro dos seus componentes. Mas isso não quer dizer que ele foi feito para ficar imerso o tempo todo. No final das contas, ele até pode ficar imerso, mas eu acredito que sua vida útil vai cair pela metade. Uma outra comparação estranha é igual a dos celulares à prova d'água. A maioria deles foram projetados para aguentar imersões acidentais, como cair na água, tomar chuva e etc. Mas poucos deles é recomendado ficar imerso por muito tempo. Enfim, o que eu digo é que esse modelo mesmo igual ao meu, o tanto de pessoas que eu vejo relatando que ele queimou e deixou na mão, aí o pessoal culpa o equipamento, mas na verdade nem entendeu como usar. Claro que eu estou falando não é uma regra, existem muitas marcas e precisa ver o que o fabricante recomenda. A maioria dos termostatos vendidos aqui são feitos com uma resistência dentro de um corpo de vidro. Mas em sites importados é comum ver termostatos com corpo de aço. Não há muitas informações sobre eles, mas acredito que seja uma evolução. Mesmo que o aço possa ser um condutor de calor mais rápido que o vidro, eu não vejo que tenha tantas diferenças assim. O de vidro pode se partir e além do curto pode espalhar estilhaços da resistência na água, o que com o de aço não aconteceria. Então eu diria que nem se trata de uma evolução, mas sim de uma atualização. A existência dele não substitui os de vidro, que também se mostram muito bons. Existem também termostatos externos, onde eles se conectam a mangueiras dos filtros, aquecendo a água fora do aquário. Embora há relatos de que ele é bem mais preciso, eu não diria que a existência deles enterram os outros modelos. Acredito que se isso se popularizar, será somente mais uma opção de montagem, pois muita gente acha feio o termostato dentro do aquário. Já que estamos falando de temperatura, existem casos específicos que de vez de esquentar a água e manter, precisamos resfriá-las ou esfriá-las. Aí temos equipamentos chamados de chiller, usados mais em aquários marinhos que precisamos de temperaturas bem mais baixas. Em água doce, geralmente as pessoas recorrem a coolers de computador ou algo do tipo. Mas no caso da água doce, são casos de regiões muito quentes ou de criadores de pequenos camarões que são sensíveis a temperaturas muito altas. Então por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.